Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Devocional Meditar. Hoje esse devocional vai ser comigo, a Gabi, a esposa do Joey, e eu quero compartilhar com você algo que veio ao meu coração a respeito de uma palavra: caráter. Sim, o que é caráter? Caráter é um conjunto de valores, princípios, intenções do coração humano. São crenças, tudo aquilo que formou aquele ser humano. Mas a pergunta é: como vai o seu caráter? Sim, comportamento não significa um bom caráter. Boas ações não significam que você tem um bom caráter. Porque, na verdade, o que conta é a intenção do coração. Mais do que uma boa ação, é uma boa intenção. O caráter, a ponta de um iceberg, que é o comportamento. Porém, tudo aquilo que está lá, submerso, aquilo que talvez ninguém vê, ninguém tem conhecimento, mas Deus vê, é o seu caráter. No livro de Mateus, existe uma exortação aos doutores da lei e os fariseus, que eles eram como um sepulcro, cheios de imundícies, porque a sua boa aparência era agradável, estava correta, mas Deus, aquele que viu o coração, sabia que ali não existia toda a verdade que o comportamento demonstrava. Essa é uma forma instigante de fazer você e eu pensar: como que vai o nosso caráter? Será que o nosso caráter aponta para o caráter de Cristo? Porque esse é o nosso primeiro chamado, ser como Jesus. No livro de Juízes, a gente vê um exemplo clássico e muito claro de Sansão. Um homem que nasceu de uma mulher que era estéril, um menino milagre, que nasceu no ventre de uma mãe, já com o destino de ser um dos libertadores do seu povo. E a gente vê toda a história de Sansão como um nazireu, porém que quebra as suas alianças com Deus ao decorrer da sua história. Sansão comete pequenas concessões. Primeiro, ele quebra um voto, onde o israelita não deveria se casar com alguém de outro povo, que não temesse a Deus. E Sansão se apaixona por uma filisteia e não aceita que vão contra aquilo. Ele vai atrás dessa mulher e se casa com ela. No meio do trajeto, um leão aparece. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão e ele rasga um leão no meio. Quer dizer, ele estava quebrando algo que Deus pediu que ele não fizesse. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus veio sobre ele. Logo depois, matou o leão e seguiu a sua jornada. No retorno, ele passou por esse animal que já estava ali há alguns dias e encontra mel de abelha sobre esse animal. E ele então encosta nesse corpo, recolhe o mel e se alimenta dele. Só que um dos votos era que ele não tocasse em nada impuro, nenhuma carne naquele estado. Enfim, Sansão novamente abriu uma exceção à sua própria vontade. Só que o que Sansão acreditava é que não ia acontecer nada, assim como muitas vezes nós também pensamos. Só que não foi bem assim. Sansão, após esses episódios, se encontrou com Dalila. Também criou um relacionamento com ela que também não era nada abençoado. E ao longo da jornada a gente vê Dalila fazendo de tudo para acabar com Sansão, pedindo que ele conte o seu segredo, porque esse era o desejo, que o povo dela matasse ele. Então Sansão começa a abrir mais uma concessão. Ele revela a Dalila qual era o seu segredo, que eram os seus cabelos, que também fazia parte do seu voto. Então Dalila prepara tudo, corta os cabelos de Sansão e o entrega. Sim, Sansão é capturado. E eu quero ler com você um versículo desse momento, lá em Juízes, no capítulo 16, no verso 20 e 21, que diz assim: Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Sansão não percebeu
que é a presença que o Senhor o tinha deixado. Ele contou com a sua própria força. Ele contou que ele havia feito tantas pequenas exceções e que ia ficar tudo certo. Mas não foi bem assim. A presença do Senhor não estava mais sobre Sansão e ele foi capturado. Se tornou cego porque furaram seus olhos e feito como escravo. Essa história de Sansão podia ter tido outro rumo, podia ter outro fim, mas infelizmente Sansão foi abrindo pequenas brechas e confiando na bondade de Deus, como uma bondade que encobre os atos dele, mas não é essa a verdade. No livro de Mateus diz que a bondade do Senhor é que nos leva ao arrependimento. Então, quando nós olhamos para a bondade de Deus, não deve ser como um conforto para os nossos próprios desejos, mas como um confronto para nos tornarmos diferentes, para lutarmos contra a nossa própria natureza, contra o nosso caráter corrompido e caído e clamar a Deus para que a presença dele não nos deixe. Que nem eu, nem você seja como Sansão, que a gente abra tantas exceções e não perceba quando estamos nos afastando dele. O seu caráter é parecido com o de Jesus? Se por acaso a sua resposta for não, e eu ousaria dizer que todos nós temos algo a ser trabalhado por ele. Eu te desafio a ler a oração de Salmo 51 do rei Davi, que clama para ter um coração puro e ser íntegro novamente. Ele clama a Deus para que Deus não deixe, para que a presença de Deus não saia de sobre ele. Que esse seja o anseio do nosso coração. Ó Deus, não tire de mim a tua presença. Que a gente tenha temor e zelo pelo Senhor. Que o nosso viver aponte para esse temor, esse zelo, esse estilo de vida. Para que a gente olhe para o caráter de Cristo e também queira ser como Ele, íntegro.